A semana, né, com palavra dos céus para nós, um pão que desce dos céus. Obrigado, André. Começar a semana da melhor forma, né? Nos alimentando com a palavra do Senhor. Eu não sei você, mas domingo é sempre um dia super especial, assim. Eu fico muito feliz todo domingo. É uma mistura de emoções, assim. É uma felicidade, ao mesmo tempo ansiedade, alegria, temor, tudo num misto de emoções no domingo, assim, o qual eu passo extremamente pensativo e consagrado, sabe? Eu vou para as Escrituras e fico pensando o que o Senhor quer tratar com a igreja, a palavra que o Senhor quer compartilhar, uma sensibilidade ao Espírito. Então é uma alegria mesmo assim, e um privilégio sempre subir no altar e ser um instrumento do Senhor a compartilhar a palavra. Eu queria que sempre que você tivesse esse mesmo desejo, esse mesmo misto de emoções, sabe? Ao vir para uma comunidade, ao vir para a igreja, sabe, o seu domingo assim, tem que ser nesse misto de emoções. Poxa, hoje é um dia de celebração. É como o salmista falava, sabe, alegrei-me com os que me disseram, nós vamos na casa do Senhor. Então é você se organizar o seu dia, puxa, às 19 horas nós vamos estar lá, mas eu vou sair mais cedo, e eu vou me organizar, e eu vou levar a Bíblia, e eu quero anotar hoje, eu quero ter sensibilidade, o que o Senhor vai falar comigo. Hoje eu vou levar alguém, porque a palavra vai falar não só comigo, mas com os irmãos. Esse tem que ser o nosso desejo, como igreja, de nos reunir. E hoje nós vamos falar sobre assuntos super importantes para uma caminhada cristã, Antes de entrarmos no tema e nos pontos, como eu sempre trago, eu quero propor alguns pensamentos com você. Vamos comigo? Vamos conectar e pensar juntos aqui. E eu queria que nesse momento de pregação agora, de palavra, se você pode, né, evite de ficar se levantando e beber água no banheiro. Você pode fazer isso durante todo o início do culto, e agora é o momento de você se concentrar, sabe? São poucos minutos que nós passamos reunidos agora. É o mínimo de distração que você possa ter, é se concentrar com o Senhor. Então eu quero propor aqui alguns pensamentos com você. Por exemplo, quem aqui já em uma viagem de carro, principalmente de carro, né? Talvez quem anda de bicicleta possa ver isso também. Mas em uma viagem de carro, quem já se deparou com uma placa de alerta, uma placa de cuidado, e nessa placa estava escrito assim, ó, cuidado, animais na pista. Você já viu essa placa? Já viu essa placa? Eu viajo muito, né? Amanhã eu vou viajar, fico a semana fora, na outra semana eu viajo, fico a semana toda fora, e o que eu mais vejo são placas de alerta. Não vire para cá, proibido entrar à direita, atenção à velocidade, cuidados, animais na pista. De repente eu vejo o desenho lá de um cervo, sei lá que animal aquele, meu, não, nem isso tem aqui, mas cuidado, tá falando, cuidado, animais na pista. Esses dias eu fui pescar, meu pai, minha família foi junto conosco, é um lugar que nós vamos sempre, lá em Rubinéia, nós vamos muito lá pescar naquela região, e dessa vez meu pai foi junto, e lá na prainha de Rubinéia tinha uma placa assim, ó, cuidado, rio com... O que tinha lá, você lembra? Arraia. Cuidado, rio com arraia, gente. Tá cheio de arraia lá naquela região. Eu nunca vi. Não tinha antigamente. Nós íamos muito quando era criança naquela região. E nós fomos lá agora. E lá na prainha de Ubiné, um lugar muito conhecido. Tá lá placas para todo lado assim, ó. A cada 5, 10 metros tem uma placa. Cuidado, rio com arraia. Você já viu arraia? De uma outra vez que eu fui lá sem minha família, eu estava lá pescando, dentro do rio, descalço, vai vendo a ideia. Entrei até aqui, dessa vez minha família não estava eu com a família da Hélia. Eu estava lá pescando e de repente eu pesquei. Nossa, rapaz, que peixão, esse é grande, aí briga e vai. A hora que eu tiro, o que é? Uma raia, uma raia, pequenininha, mas uma força. E o rabinho dela assim, ó, ferrãozinho. Eu falei, meu Deus, eu descalço aqui, sem noção nenhuma. Mas a placa estava lá, cuidado, rio com arraia. Ou seja, o que eu estou propondo nesse início para vocês? Todos nós nos deparamos com placas de alerta, chamando a nossa atenção para situações de perigo, para coisas da nossa vida.
E hoje é mais um dia desse, mas é um chamado espiritual, é um alerta espiritual para você hoje. Por isso que o tema da pregação hoje, o tema dessa mensagem é o seguinte: é uma placa, é um alerta, é um cuidado, perigo à frente. Esse é o tema da pregação de hoje, é o tema da mensagem: cuidado e perigo à frente. E eu queria que você pensasse, porque ao longo dessa pregação eu vou propor várias placas de alerta para você, e eu queria que você ficasse realmente atencioso a todas essas placas, porque diz a respeito de nós, é algo espiritual tratando conosco. Então eu queria, já nesse início com o tema, cuidado e perigo à frente, atenção total agora. Eu quero que você pense espiritualmente agora o que o Senhor vai tratar com você, amém? Você pode se conectar então com a palavra, com o Espírito tratando a sua vida agora, e conforme vai falando, eu queria que você fosse entrando, sabe, e o Espírito fosse cortando você, seu coração, e você colocando tudo aos pés de Jesus. Então vamos lá, vamos pegar a Bíblia, vamos para o texto, abra no livro de Juízes, capítulo 13, vamos ver uma história super conhecida, Juízes capítulo 13, a partir do verso 1, eu vou fazer uma mensagem para vocês hoje expositiva, então eu vou ficar no livro de Juízes, e eu quero expor os versos, eu quero tratar com vocês a respeito desta história, trazer algo do contexto da época, mas principalmente o que o Senhor quer tratar aqui, é a respeito deste perigo, é uma atenção que nós temos que ter, uma caminhada de vida espiritual com o Senhor. Juízes no capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos pensar aqui alguns textos do capítulo 13, depois nós vamos para o capítulo 14, e depois nós vamos para o capítulo 16, tá? Então nós vamos expor essa história que está desde o 13 até o 16, no livro de Juízes. Vamos junto então? Vamos lá, vamos ler juntos, acompanhe na sua Bíblia, faça a leitura aí. Diz assim o texto: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará, grifa isso que nós vamos usar isso depois, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha que poderoso isso, tem algo profundo aqui para nós analisarmos e identificarmos essa história. Vem comigo agora no capítulo 14, porque o capítulo 13 ele continua com essa história toda, ele vai até o verso 25, nós lemos só os 5 primeiros versos, mas o capítulo 13 todo ele traz essa ilustração, e nós vamos voltar já já, para falar um pouquinho mais sobre o capítulo 13, mas vem no capítulo 14 comigo agora, no verso 1, diz assim: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Vai pensando aí em tudo que o texto já está querendo propor a respeito do tema. Agora vem comigo no capítulo 16, capítulo 14 ainda, ele continua, nós vemos só o verso 3, os 3 primeiros versos, mas ele vai até o verso 20 também. Nós vamos pular o capítulo 15, que é uma história longa também, e nós vamos para o capítulo 16, vira a página aí, provavelmente na outra página da sua Bíblia, e o verso 1 diz assim:
Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebrom. Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Até aqui, essa leitura que nós pensamos aqui de 3 capítulos, nós vamos voltar já nesses textos, nós vamos voltar nos capítulos por si, fazer uma análise deles, mas antes de nós entrarmos profundamente no tema, nos tópicos e fazer uma análise do texto, eu quero contar uma fábula para vocês, uma história. Essa fábula é a fábula do escorpião e do sapo, e talvez você já ouviu. Essa história é muito interessante, essa fábula, porque diz o seguinte: o escorpião estava à beira do rio, de um riacho, e ele desejava passar para o outro lado da margem. Só que ele não sabia nadar, mas ele tinha o desejo de ir até lá, porque lá tinha alimentos. E um sapinho, vendo tudo aquilo, começou a conversar com ele, e o escorpião fala: olha, sapo, me leve até o outro lado da margem, porque você tem pernas robustas, e consegue nadar, e consegue me levar até o outro lado. O sapo vira para ele e fala: como assim? Eu sei que quando nós estivermos lá para atravessar, você vai me ferroar, vai me picar, e o seu veneno é muito potente, eu não vou suportar, eu vou morrer, não vou te levar, escorpião. E o escorpião fala para o sapo: para com isso, se eu picar você, você vai afundar, vai morrer, e eu também vou morrer, ora as bolas. E o sapo falou: rapaz, eu não tinha pensado nisso não, é verdade, então sobe nas costas aí, bora junto. E ele estava levando o escorpião em cima das suas costas e nadando, e quando estava no meio do rio, do riacho, o escorpião vem e pica e ferrua ele, coloca o seu veneno nele. E o sapo começou a agonizar, e quando estava para morrer, os últimos suspiros, ele fala para o escorpião: por que você fez isso? Por que você me picou? E o escorpião fala para ele: isso está na minha essência, é o meu jeito de ser, é a minha forma de ser, é a minha natureza. E o sapinho morre. Essa fábula é muito interessante, pode ser usada para muitas coisas, mas eu quero falar um pouquinho sobre uma característica nossa. É verdade que todos nós carregamos características físicas, pensativas, cognitivas, características dos nossos pais, dos avós, dos nossos bisavós. Você talvez se parece muito com seu pai, com sua mãe, talvez não fisicamente, mas a forma de ser, de agir, a sua essência, a sua natureza, o seu DNA. Você carrega algo da sua casa, a sua forma de ser. Porém existe uma característica, igreja, que todo ser humano carrega, independente da sua cor, independente da sua nacionalidade. Você pode ter nascido no Brasil, no Japão, no Canadá, na Alemanha, independente da sua posição social. Você pode ser o homem mais rico do mundo, ou a pessoa mais miserável em termos de finança, do topo abaixo, não interessa, não interessa. Todos nós temos uma característica, uma natureza, que é a natureza caída, a natureza caída, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza do pecado. Sabe, é como uma forma de bolo que foi amassada. Sabe uma forma de bolo que foi amassada? Quem faz bolo aqui? Você pega uma forma de bolo amassada, você coloca o bolo, ele sai daquela forma lá, com aquela
amassado, aquela ondulação. Essa é a natureza que nós temos, uma natureza pecaminosa, a natureza adâmica nós. Todos nós descendentes desse homem. O próprio texto diz, vários textos bíblicos nos mostram a respeito disso. Aliás, um tão clássico, Romanos 3, 23, nos fala a respeito disso. Quem é bom de Bíblia, o que fala? Romanos 3, 23, pois todos o quê? São santos, maravilhosos e bondosos, por isso não há mal nenhum. É isso que o texto diz, não, né? Vamos lá, Romanos 3, 23, o que o texto diz? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha que interessante isso. Então a gente pode filosofar um pouco a respeito disso, porque o homem não é pecador porque peca. Vem comigo, gente, para você não se perder, senão falo, você se perde. O homem não é pecador porque ele peca. Estão me fazendo entender? Ele não é pecador, um ser pecador, porque ele pecou. Poxa vida, eu pequei, me tornei um ser pecador. Não, ele peca, ele age porque ele é um pecador. É uma essência. Estão me fazendo entender? Então ele peca, ele tem essa atitude porque és um pecador, é uma essência, uma natureza nossa. Então nada mais é o que acontece em muitos momentos. O cara, não, quando ele bebe, ele se torna uma outra pessoa. Não, está expondo, é um potencializador do que já está dentro. Então quando ele se droga, ele se torna um homem mais forte. Não, está potencializando o que já está dentro dele, está apenas colocando para fora o que está escondido. Por quê? Ele peca porque é pecador. Ele não é pecador porque ele peca. Fiz-me entender? E eu não vim aqui para falar, eu quero falar muito sobre o pecado, as consequências, as atitudes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas eu não vim falar aqui o que é pecado, o que não é pecado. Eu não vou abrir uma caixinha no Instagram, sabe assim? Já viu? Vamos abrir a caixinha do Instagram e pergunte o que é e o que não é pecado. Pastor, ir na praia de biquíni é pecado? Não, cara, não estou falando sobre isso. Eu não vim abrir uma caixa de Instagram aqui e ficar, não é. Não, eu quero falar com você sobre a essência, sobre um caráter, sobre uma natureza, uma semente, algo que está dentro de você. É nisso que nós temos que pensar, porque todo o resto é uma consequência do que já está dentro de você. E aí você não vai ficar mais precisando fazer perguntas em caixinhas de Instagram para perguntar se isso é, se isso não é, porque você é pautado pela palavra. Fiz-me entender, igreja? É sobre isso. Quando nós compreendemos o reino dos céus, ele rasga o nosso coração, arranca aquilo, coloca algo dentro de nós e nos faz pensar diferente. Sabe, eu vim falar sobre esse perigo chamado pecado, esse alerta, uma raiz que está dentro de nós, como nós sermos transformados em uma nova criatura. Meu pai, na escola de pregadores, sexta-feira, ele falou um pouco sobre isso. Falou até sobre no Antigo Testamento, o significado, o pecado, o que ele representa. Ele trouxe as consequências, sobre escolhas. Trouxe o exemplo de Davi, sobre as escolhas de Davi. Sabe, o texto que nós lemos mostra alguns momentos da vida de um personagem bíblico incrível. As crianças conhecem esse homem, esse personagem. As crianças gostam, falam sobre Sansão, todos gostam. Tem desenho nas paredes das escolas das criancinhas, da escola bíblica de criança. Filmes e novelas foram feitas sobre Sansão. Você já assistiu algum? Mostra a respeito disso, fala a respeito dele. E essa história é incrível. Ela está inserida nesse livro de Juízes. E Juízes mostra um tempo em que Israel não tinha um rei, e era um tempo de montanha russa na vida de Israel, porque eles faziam o que agradava a Deus e depois desagradava, agradava e desagradava, andava correto e andava de uma forma errada, seguiam os preceitos do Senhor e não seguiu. E isso aconteceu também com vários reis depois, quando você vai seguir a linhagem de reis. Quando você lê os livros
de reinados de Israel, você vê a mesma coisa: reis que agradaram, reis que não agradaram, reis que andaram nos caminhos, este rei não andou nos caminhos do Senhor. Nós vemos isso a todo momento. Aliás, o próprio capítulo 13 do verso 1 nós vemos isso, né? Olha lá, os israelitas, vem comigo, capítulo 13 verso 1, voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Estes filisteus são povos cananeus daquela região, o qual sempre esteve em batalha, em guerra com o povo israelita. E é tão interessante quando nós pegamos para estudar e ver isso aqui. Sansão morava, ele é da tribo de Dan, e ele morava exatamente na região hoje ali onde é a faixa de Gaza. Olha que interessante isso. Aliás, acho que até falou no texto, né? Gaza. Ele era exatamente ali, morava naquela região onde é o povo filisteu, onde aquele povo estava. E essa história então, ela é contada do capítulo 13 até o 16. Vocês pararam isso na Bíblia de vocês? Do capítulo 13 até o 16 é contado. E ele foi esse juiz de Israel. Nesse tempo então, que não tinham reis, Deus levantava homens com talentos, com uma série de capacidades, e eles eram escolhidos por múltiplas formas. As pessoas escolhiam por sua força, por sua inteligência, por uma série de características, e eles eram colocados como juízes. Mas não é um juiz como nós vemos hoje, de gravata, de cabelinho, não sei o quê. Não, ele era um juiz que ele ia para defender a nação contra a guerra, contra uma série de coisas, e Deus levantava esses juízes, com inteligência, com força, com uma série de características, para levar esse povo a um cuidado e uma proteção especial. E aí quando nós vamos, por exemplo, analisar o capítulo 13, a gente vai ver a história do nascimento de Sansão. O nome de Sansão significa como o sol, luz. Olha que legal, grava isso que nós vamos usar isso no final. O nome de Sansão significa como o sol, é luz. Esse é o significado do nome dele. Ele se torna juiz durante 20 anos. E no capítulo 13, vamos fazer uma exposição, vamos analisar um pouquinho alguns capítulos aqui, antes de nós entrarmos no centro da pregação. O capítulo 13, ele relata a história do nascimento de Sansão, e como ele viria, né? A sua mãe, que não tem um nome na Bíblia, recebe uma visita. Olha que legal, sempre Deus tratando dessa forma, né? Uma visita, uma profecia, um milagre. Nós falamos sobre isso na escola de pregadores sexta-feira. Ela recebe a visita e um milagre iria acontecer. Essa mulher era estéril, gente. Esterilidade naquela época era algo terrível. A mulher era desprezada, não servia para nada. E ela recebe esse chamado, sabe? Esse chamado. E seu marido Manoares recebe esta notícia do nascimento deste menino, que ele seria especial, ele seria diferente. Olha lá então, vamos ler Juízes 13, agora vamos analisar um pouquinho, capítulo 13, o verso 4 e o 5, olha que legal que fala: todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha que interessante, o menino nem estava na barriga, gente, mas ele estava já consagrado, o céu já separou aquele menino. Nazireu, havia uma separação. O nazireu naquela época tinha uma separação especial, dentre várias coisas. Por exemplo, ele não podia comer nem beber nada da vide. Ele não podia, por exemplo, tocar em cadáveres. Olha que interessante, ele não podia, por exemplo, passar navalha no seu cabelo. Por que isso, pastor? Era uma identificação. Naquela época então, quando se olhava e sabia que um homem era um nazireu, ele tinha algumas características, ele era separado, porque Deus o separou para algo, visualmente era para ver. E é interessante, nós vamos descendo a história, capítulo 13 mostra todo então como esse menino chegou, como que ele ia ser, essa separação. No capítulo 14, mostra o seu casamento, uma mulher estrangeira, uma filisteia. E olha o que diz o capítulo 14, o verso 1, diz assim, ó: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu, um povo inimigo. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tima.
e consigam essa mulher para ser a minha esposa. Eu queria muito que vocês fizessem essa semana a leitura do capítulo 13 até o 16, da história de Sansão. Esse capítulo 14, ele vai mostrar todinha essa história do casamento dele. Ele se casa com essa mulher, ele vai para a festa, vou resumindo, ele vai para a festa, e chegando lá, ele lança um enigma para as pessoas que estavam lá, e ninguém começa a adivinhar esse enigma. A mulher, a esposa dele, a noiva dele, fica doida, fala: por que você fez isso? Fala com esse enigma, você está me deixando louca e tal. Ele conta para ela vai e conta para todo mundo, e aí descobrem qual era este enigma, que era do leão, que ele matou o leão, e tinha uma mel dentro deste leão. Sansão fica irado com isso, ele abandona, tudo isso está no capítulo 14, ele abandona a festa, a noiva dele vai embora, e o capítulo 14 finaliza com a noiva dele sendo dada para outro homem. Pasmem, está tudo isso no capítulo 14. A noiva dele é pega: você não quer, Sansão? Tá bom, foi embora, abandonou a festa. Por que isso? Havia uma lei na época. O homem que abandonava a sua festa, a sua noiva, a noiva poderia ser dada em casamento a outro homem. Então ele pega a esposa dele e é dada a outro homem. Finaliza assim. Se você ver o verso 20 do capítulo 14, olha lá o que está, vê se não é isso, capítulo 14, verso 20. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Pronto, finaliza assim. E aí continua essa história incrível, cheia de nuances, de acontecimentos, de placas. E nós vamos entrar já já no tema, porque no capítulo 15 mostra a vingança de Sansão por esse acontecimento, pela mulher que ele abandonou. Ele abandona a mulher e ele quer uma vingança. Ele vai lá tirar satisfação com o seu sogro. Mas o que aconteceu? Ela se abandonou, sua mulher foi dada a outra. Ele fica irado com isso, irado, e ele taca fogo nas plantações dos filisteus, pega raposas, amarra fogo na cauda delas, e elas saem queimando todas as plantações dos filisteus. Esses homens ficam mais bravos ainda. Sabe o que eles fazem? Queimam a ex-esposa, a noiva de Sansão, e o pai dela, o sogro dela. Tudo isso na Bíblia, gente. Tudo isso no capítulo 15. Essa história tão doida que aconteceu. Esses homens então, vendo o que está acontecendo, eles vão diante de Sansão, querem pegar, matar ele. Ele se esconde numa caverna, ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens. Pasmem, história incrível. 1000 homens ele mata. Tudo isso acontecendo no capítulo 15. E no capítulo 16 é o desfecho dessa história, onde Dalila entra em cena e Sansão morre. A história do capítulo 16 mostra todo esse encontro com Dalila, e uma série de coisas começam a acontecer. Bom, nós lemos no início alguns textos, eu fiz um resumo desses capítulos todos de Juízes, mas vocês perceberam perigos constantes sendo alertados. Sansão vivendo todos eles, perceberam as placas de perigo, de cuidado sendo alertadas. E Sansão, pasmem, vivendo tudo isso. Porque qual que é o tema da pregação hoje? O que eu coloquei como pregação para vocês? Cuidado, perigo à frente. Começa a ver isso e pensar agora na vida do Sansão, mas mais, encaixe a sua vida agora. A Bíblia, irmãos, é um livro de alertas, de orientações, de zelo, de mudança de rota. Ou seja, você estava caminhando, mas é um livro de alertas. Mude a sua rota, a sua forma de pensar, transforme as vossas mentes. Se eu compreendo esse alerta, eu modifico a rota. O GPS agora é alinhado aos céus, é isso. Agora pasme, preste atenção. Algo aconteceu com Sansão. Juízes capítulo 16, e nós vamos ficar agora mais no capítulo 16, que é a história com ele de Dalila. E eu, pela misericórdia, eu clamo que você comece a pensar na sua vida. Porque olha o que acontece com Sansão no capítulo 16, verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, verso 6 do capítulo 16, tá? Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Gente, presta atenção.
Eu não sei se você está compreendendo a história. Olha o que Dalila fala, verso 6 de novo. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua força e como você pode ser amarrado e subjugado. Vocês conseguiram entender o que ela está propondo para ele? Eles estão juntos, Sansão tinha se deitado com uma mulher. Aí ele sai, a história é tudo maluca. Ele tinha se deitado com uma mulher. Aí a galera veio para pegar ele. Ele estava cercado numa cidade. Ele arranca os portões da cidade, leva no ombro, coloca em cima de uma colina. A Bíblia diz que essa distância era mais de 60 quilômetros. O cara anda, coloca no topo de uma colina, e a história continua e tal. Ele se encontra com essa Dalila. Aí está lá, de teretetê com essa Dalila, e ela propõe isso no verso 6. Sabe, é como se ela estivesse dizendo assim, ó: me fala de onde vem a sua força, Sansão, que eu vou destruir você. Não é isso que ela está propondo, gente? Eu vou destruir você, Sansão, porque eu vou te trair, Sansão. Vocês conseguem entender? É isso que ele está falando. Porque eu sou mentirosa, porque eu sou enganadora, porque não tem nenhuma verdade em mim. Então conta, qual é a sua força, de onde vem, porque eu vou acabar com você, Sansão. É isso, parafraseando aqui o que ela está querendo dizer, o verso 6 é isso. E aí sabe o que acontece, gente? Isso está no verso 6, sim ou não? Capítulo 16, verso 6. Sabe o que começa a acontecer? Ele começa a brincar com a situação. Ele começa a brincar com a situação. O verso 7, por exemplo, ela faz essa pergunta para ele. Aí o verso 7, ele começa a brincar. A minha força... Coloca o projeto certo, verso 7, eu não vou ler não, mas eu vou só falando em cima. Ele começa a brincar com a situação. O verso 7 é: a minha força, se vocês me amarrarem com 7 tiras de couro, acabou, a minha força está aí. É ou não é? Ele começa a brincar. Verso 11: se me amarrar com cordas que nunca foram usadas, a minha força está aí, eu vou perder a minha força. Ele começa a brincar. Lembra que eu falei sobre o pecado? Começa a pensar nisso agora. Sai do racional e comece a pensar espiritualmente o que o Senhor está tratando. Lembra que eu falei sobre pecado, cuidado. O tema da pregação é cuidado, perigo à frente. Então tudo isso eu construí para falar sobre o perigo do pecado. O verso 13 ele continua a brincar, 3 vezes ele faz isso. Ele fala assim: não, se você fizer 7 tranças nos meus cabelos e deixar eles presos de tal forma, pronto, minha força está aí. Ele começa a brincar. Sabe, igreja, quando nós começamos a pensar espiritualmente o que a palavra quer tratar em nós, nós começamos a encaixar que vai muito além de uma história. Porque você olha a história de Sansão e Dalila, você fala: nossa, que história incrível, maluca, né? Cheia de coisas. Mas você tem que, a sua vida tem que entrar. Sabe, a Bíblia vem, ela transforma nós. Por isso que é um livro, quando você vai ler, ore: Senhor, me revela o que está oculto. Eu preciso ler, papai, segundo os olhos espirituais. Trata a minha vida neste livro. Você que vai pregar, vai escrever, vai ministrar, faça isso. Senão você vai ler essa história, vai achar: que história bacana, hein, rapaz? Isso aqui dá um filme maravilhoso. Mas não é sobre isso. É sobre vida. É sobre o que nós estamos falando hoje: cuidado, perigo à frente. Estamos falando sobre pecado, mudança de vida. Sabe por que nós não pulsamos mais, que nós não enxergamos, não sentimos, não vivemos? Sabe por quê? Tem uma essência enraizada em nós, que eu falei lá no início, que se chama pecado. Tem uma essência em nós. Tem uma essência. Sabe, igreja, assim é um processo do envolvimento com o pecado. Sansão vivendo uma vida maluca, de vai e vem, um homem que tem o significado do nome dele é como o sol, é luz, um chamado para algo, para ser um libertador e um protetor de uma nação. E ele começa a se envolver com uma série de coisas, e o último envolvimento dele é com essa Dalila, e ele começa a brincar, a fletar com o pecado. Você já fletou com o pecado? Já brincou com o pecado? É o que Sansão está fazendo aqui. E é exatamente esse envolvimento que nós temos muitas vezes. Sabe o que ele faz, o pecado?
sutilmente ele vai invadindo e ganhando terreno, sabe? Bichinho quem teve já bichinho geográfico aqui? Já teve bichinho geográfico? Bicho de pé, aqueles, não é bicho de pé, aqueles que vai comendo tudo, e sutilmente ele vai entrando assim, ó. Antigamente eu jogava vôlei de areia, eu tinha bicho, toda semana eu tinha um desse, toda semana tinha que queimar, passar iodo, vai comendo, vai entrando, a hora que você vê, cara, tem um mapa do Brasil desenhado, é a mesma coisa, sutilmente ele vai ganhando terreno, sabe? Vamos começar a pensar. Eu quero que você encaixe a sua vida, encaixe a sua vida, sabe? Porque talvez apenas um gole hoje, um outro amanhã, e depois esse gole passa a ser copos e garrafas, e passa a ser um vício que te joga na sarjeta. Você está conseguindo compreender o que o texto está falando, igreja? Vocês estão compreendendo, igreja, o que o texto está querendo tratar conosco, como igreja, a respeito de pecado, a respeito de pecado, a respeito de pecado. Começa a encaixar a vida no que o Senhor está querendo tratar. Sutilmente nós começamos a fletar com isso, sabe? Às vezes é uma mensagem que você recebeu, plim, né? No momento de solidão e de falta de carinho que você estava, e depois isso passou para um almoço, um toque, um presente, uma sedução, e amanhã leva um encontro às escuras, sabe? Ou talvez você deixou de participar de um pequeno grupo, e daqui a pouco você não tem mais frequência mais nos cultos. Você vinha antigamente e participava todos os cultos, estava presente, participando de pequeno grupo, se envolvendo, pulsava, queimava no louvor, ajoelhava, chorava. O Antônio ministrou isso a respeito de hoje, ministrou a respeito disso. Gente, nós temos que ser intencionais na adoração, sabe? Não é, será que eu tenho que sentir? Tem que ser intencional, e a sua intencionalidade faísca o outro, e a sua intencionalidade faz com o outro, que faz com o outro, e queima. É sobre isso. O Antônio ministrou muito a respeito disso no louvor hoje, sobre nos quebrantarmos, de chorarmos, de voltarmos à essência. Nós cantamos a respeito disso, igreja. Então você vê como que isso é como um bichinho que vai comendo nós aos poucos. Nós estamos flertando. Então eu já deixo de participar de um pequeno grupo. Nos cultos eu participo mais ou menos, quando dá eu vou, e de repente você está abandonando o ministério que você sempre fez parte a vida toda, porque você diz que não tem mais tempo. Daqui a pouco você não está mais lendo a Bíblia, cara. Daqui a pouco você não está mais orando. Daqui a pouco você não está se relacionando com Deus, e você não conhece mais Ele. E sabe o que acontece? Você se parece com qualquer outra coisa, menos com o seu Criador. E sabe por que acontece isso? Esse bichinho chamado pecado que vai invadindo, ele suga toda a sua resistência, ele esgota toda a sua resistência. Foi assim que ele fez com Sansão. Cadê, pastor? Vem comigo, Juízes 16, verso 16 e o 17. Diz assim o texto, ó: importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficava ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno, e se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Mas sugando, você viu o verso 16? Interessante, sugando nas nossas vidas. Quando nós percebemos, nós não temos mais forças, e não resistimos. Sabe, igreja, eu comparo o pecado invadindo a nossa vida como a caçada de ursos antigamente. Os ursos polares, eles eram caçados antigamente nos polos, de uma forma muito cruel. Eles caçavam da seguinte forma: eles colocavam um chamariz, um animal morto, sangue ali no local, um pouquinho de sangue, um animal morto, porém ele colocava ali
algumas lanças, e esse animal morto ali. E de repente, este urso, ele ia comer esse animal, e ao mesmo tempo que ele começava a comer, essa lança começava a entrar em sua boca, em seu rosto, e o furar. Porém, o sangue dele começava a vazar, e ali ele se alimentava mais, sangue, comida. Ele começava a comer, a lamber, e aquelas lanças furando, e ele via que tinha mais sangue, e ele começava a lamber e comer mais, e quando ele via, ele morria esgotado, comendo o próprio sangue, bebendo o próprio sangue. Sabe, é mais ou menos o que nós temos vivido, por tamanha ganância de múltiplas coisas. Pensa aí o que é, nós estamos morrendo por esta própria ganância. Pastor, e quais as consequências de nos afastarmos dele? Quais as consequências de não nos atentarmos para essas placas de alerta? O que isso gera em nós? O que isso gera em nós, igreja? O que a vida de pecado gera em nós? Sabe, igreja, uma das coisas que é menos pregada nas igrejas hoje, gente, eu caminho com muitos pastores, eu vou em muitas igrejas. Sabe uma das coisas que é menos pregada nos altares? Exatamente isso que eu estou pregando. Pecado, pecado, mudança de vida, pecado e pecado e pecado. E sabe o que é mais pregado? Sabe o que é mais pregado? Você é maravilhoso, cara. E é mesmo, benção. Mas você precisa reconhecer isso. Essa natureza em nós. Essa natureza em nós. E eu preciso expor isso em você para te propor uma mudança, porque assim, a mensagem que nós trazemos aqui é: você precisa ser exposto na luz, você precisa tomar um banho dos céus, do Espírito Santo na sua vida. E aí, pastor, caminha com Ele, vocês vão ver como nós vamos finalizar. Essa é a mensagem. Então eu quero mostrar para vocês algumas placas de alerta, o que o pecado traz em nós, usando esse texto de Juízes, da vida e da história de Sansão, que isso gera consequências, e esses alertas estão sendo colocados para nós hoje, assim ó, placa após placa de alerta. Você está numa estrada, caminhando, a estrada da vida, e de repente vão entrar algumas placas na sua frente, a partir de agora. A partir de agora, a primeira placa que é entrada para você, é a placa: cuidado, o pecado ele traz ilusão. Você está numa estrada, presta atenção, cara, você está numa estrada e são colocados placas de cuidado e de alerta, e essa é a primeira placa: cuidado, o pecado ele traz ilusão. Juízes 16:20 diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, grifa isso, ó, grifa por favor. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Grifa isso, cara, ou fica olhando para isso. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Agora presta atenção na parte B. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Cara, quando eu estava lendo essa história hoje, esses capítulos, e eu já li essa história várias vezes, já preguei, e me deparei mais uma vez com esse verso 20, corta o meu coração, cara, corta o meu coração, saber que o Senhor se retirou. Isso acontece com Saul, isso acontece com homens que nós vemos na Bíblia. O Senhor se retirou dele, se retirou. Sabe por quê, gente? Essa placa aí, ó, o pecado ele traz ilusão. Sansão nem percebeu que Deus não estava mais com ele. Você consegue perceber isso, igreja? O que o texto está querendo tratar, tamanho congelamento, tamanha é ilusão que o pecado faz em nós. Sansão estava falando assim, cara, ele acordou, ele falou: não, Deus vai me livrar de novo. Mal ele pensou, a ilusão que ele estava, sabe, bebendo o próprio sangue. Lembra da história do urso? Se cortando e se matando diante da própria história, não sabendo que o Senhor já o tinha deixado. Sabe, igreja, o diabo, o inimigo, o pecado, ele é estelionatário. Ele promete vida, mas mata. Ele promete prazer, mas atormenta. O pecado é uma fraude, igreja. Ele fascina os olhos, mas produz cegueira.
Ele é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. E Deus o havia deixado, cara. Deus o havia deixado. Sabe, é um clamor que eu tenho para a igreja, e que eu oro: Senhor, não nos deixe, Jesus. Não retire o seu espírito, não retire o seu espírito. Sabe, a oração é igual eu faço de Davi: Deus, não nos desampare, não, porque senão, igreja, nós vamos vir, nós não vamos ver o mover. Sabe, nós estamos vivendo uma geração de ilusão. E sabe o que é a consequência? Qual que é a raiz, a semente? Por isso que nós estamos tratando, a raiz, a semente foi lançada, o pecado. Agora, qual é o pecado? Poxa, você sabe. Eu não sou aqui o acusador e tal, não. Eu sou um conduíte, a pessoa para trazer a luz, a palavra para você. E você pensar a respeito disso, qual é o pecado que está te ilusionando, está te deixando perdido, bagunçado. Você olha e não consegue enxergar graça, amor, misericórdia, apontamento, vida, mesmo diante de uma palavra como essa que eu estou trazendo para você, que você pensa assim: poxa vida, cara, eu vim hoje tão pensando, eu estou tão cansado, eu queria tanto. Pois é essa palavra que você precisa ouvir, porque essa palavra, ela trata a essência, ou a raiz aqui, ó, que está brotando em você. Então nós precisamos arrancar isso, cara, e enchermos do Espírito Santo. Então é uma questão de consciência, porque o pecado, ele traz ilusão, igreja. Basta pensar na sua vida de pecado, que talvez esteja hoje, talvez esteja antes, no passado, como você estava iludido. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É assim ou não é? Ficamos cegos, e você não percebe, você está cego, como o urso que está comendo ali aquele animal, e as próprias lanças sangrando você, e você bebendo o seu próprio sangue. O pecado traz ilusão, igreja. E o pior de tudo isso, a ilusão é tamanha que a gente não percebe a saída de Deus. É como Sansão, o Senhor o tinha deixado. Sabe, eu não quero ser um pregador que o Senhor me deixou. Eu não quero ser uma igreja bíblica cristã que o Senhor nos deixou. Eu não quero ser uma igreja que vai visitar asilos, que vai visitar orfanatos, escolas e hospitais, e o Senhor nos deixou. Não, cara. Não. Antes de sermos enviados, antes de fazer qualquer coisa de chamar, não quero cantar, tocar, se o Senhor nos... Não serve, não pode isso. Porque antes de qualquer coisa, o Senhor nos chama para estar nele, para ir aos pés dele, para ouvi-lo, para buscá-lo, para senti-lo, para queimar, para chorar por ele, para sentir, para imaginar, sabe, os novos céus, ver ele rasgando, descendo, contemplando, imaginar milagres, ver o poder de Deus, ver a sua casa restaurada, ver Deus agindo. É isso que nós pensamos, a presença de Deus, sabe a segunda placa de alerta nessa estrada que nós estamos? Se a primeira é: cuidado, hein, o pecado traz ilusão. Nós estamos numa estrada, você está seguindo, você passou pela primeira placa, você bateu nessa placa, vem a segunda placa: cuidado, o pecado, ele traz fraqueza. Essa é a segunda placa. Você atropelou a primeira, não viu a primeira, e continua firme e forte na banguela, descendo a serra, e uma segunda placa aparece diante de você: cuidado, porque o pecado, ele traz fraqueza. Olha o verso 19, no mesmo texto que nós estamos lendo, capítulo 16, põe um dedinho para cima aí, o verso 19, olha que interessante: fazendo-o dormir no seu colo, quem? Dalila. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Deixa grifado: e a sua força o deixou. Nós precisamos teologar um pouquinho, porque a força de Sansão, teoricamente, não estava nos seus cabelos, mas força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas em Deus, estava em Deus. E pior que isso é o que o Sansão acha, porque foi isso que ele falou para Dalila, não foi isso que ele falou? Sansão achava que a força sobrenatural que Deus deu a ele tinha alguma coisa a ver com as tranças de seu cabelo. E aí, quando nós lemos o texto, dá uma sensação também: poxa, a força de Sansão está no cabelo desse homem, gente. A gente começa a ver isso.
Mas não, gente, a força, vamos trazer princípio teológico aqui, ó. A força vem de Deus. Então, se Deus o deixou, a força também o deixou. Tudo que você tem vem de, toda a sua força vem de, toda a sua saúde, toda a sua vida, toda a salvação vem de Deus, cara. Sansão era forte, mas de onde vinha essa força? De Deus. E assim com os homens. Salomão era sábio, mas de onde vinha essa sabedoria? De Deus. Você canta muito bem, mas de onde vem? De Deus. Você prega, fala muito bem, pastor. Pois é, mas é Ele. É Ele. Sabe o que te faz uma pessoa especial, estratégica dentro do reino de Deus? Não depende nada que está em seu corpo físico, cara. E eu sei disso, porque existem pessoas com mais condições físicas e psíquicas e emocionais que eu e que você, e não são mais estratégicas que eu e você, sim ou não? Não tem pessoa mais inteligente que eu e você, gente? Não tem pessoa mais forte que eu e você? Mais bonita que eu e você? Mas elas são mais estratégicas no reino? Está fazendo alguma coisa para o reino? Não. Então não depende da sua condição de altura, se é alto, se é baixo, se é gordinho, se é magro, tem olho azul, você nasceu lá nos Estados Unidos, você nasceu no fundo do Brasil, não interessa, porque vem dele, e ele exalta principalmente, ele coloca, dá ênfase para aqueles que não são, Isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso. Esse é o reino de Deus, é a presença dele, e tudo isso tem a ver com ele, tudo isso. Então, quando nós lemos Juízes 13, o verso 1 até o 5, a gente encontra isso, que não é a respeito do cabelo, mas é o que Deus tinha já separado ele desde o ventre da mãe dele. Isso está em Juízes, capítulo 13, verso 1 ao 5, você lê depois. E ele se retirou e a fraqueza se apossou dele. Cuidado, igreja. Quando Deus se retirou de Sansão, a sua força se foi. Seus cabelos eram apenas um símbolo de sua consagração. Esse menino, esse jovem, esse homem está separado, por isso que esse cabelo dele está mostrando, olha, ele é separado, mas é a presença. Vocês conseguem entender agora a façanha do que é às vezes fazer algo para Deus, mas não ter Deus? Vocês conseguem compreender isso, igreja? Conseguem compreender o que é cantar, o que é fazer, o que é ir, mas não ter Deus? E sabe por que o que nos afasta, que não tem? Pecado, igreja. Pecado, que nos joga na lama e vai sugando as suas forças. Eu falei isso no início. Ele vai te consumindo aos poucos e vai te deixando esgotado, você não tem forças. É sobre isso, igreja, que nós estamos falando. Sempre que nos afastamos de Deus, nós nos tornamos impotentes, vulneráveis e fracos. Grava essa frase. Você gosta de frase? Escreve ela. Escreve essa frase. A nossa derrota não é resultado da presença do inimigo, mas da ausência de Deus, cara. Da ausência de Deus. A nossa derrota não é resultado da presença do inimigo, mas da ausência de Deus. Fiz me entender? Da ausência de Deus. A vida de Sansão nos mostra isso. E eu quero mostrar a terceira placa, porque se na primeira você atropelou, a segunda você nem viu, você continuou, ainda está descendo serra abaixo. Vem a terceira placa de alerta para nós. Cuidado, o pecado traz perda da visão, falta de direção e escravidão. Mais uma placa para nós. Juízes capítulo 16, verso 21, diz assim o texto: os filisteus, cara, presta atenção nisso, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Sabe quem girava esse moinho? Burro, boi, os animais ficavam girando lá. Sansão ficou lá, e todo mundo, caca lá, ele lá, ó, não é o fortão israelita? E ele lá,
E ele lá, fazendo um trabalho de burro e de outro animal. Aquele cujo nome significava luz como o sol, ou como o sol, esse era o nome de Sansão. Ficou em densas trevas. Sabe o que ele fez ficar em densas trevas? Pecado. Sansão teve seus olhos, igreja. Vê no verso 21 aí. Os filisteus o prenderam e fizeram o quê? O que fizeram com o olho dele? Furaram. Sabe essa palavra? Quando a gente vai no... Eu fiquei curioso, porque eu fui no hebraico ver essa palavra. A Bíblia, a tradução deixou mais amena, porque na verdade os olhos dele foram arrancados. É a palavra nakar. Sabe o que é nakar? É arrancar. Os caras, não chegou a ser, toma seu olho aí, toma seu filisteu. Arrancou o olho dele. É o que está na Bíblia. O original disso aqui é nakar. Nakar é arrancar. Os caras não sei como, sei lá que jeito, mas alguma coisa arrancou o olho dele. Arrancou o olho dele. Então deixou mais amenizada aí, mas o olho dele foi arrancado, cara. Sabe, o fascínio pelo pecado o deixou cego. Sabe, igreja, é isso que eu estou falando, o cuidado é a penúltima placa. O pecado, ele traz perda da visão. Ele traz perda da visão. Sabe, há muitas pessoas que ainda hoje seguem por caminhos de trevas, e com o tempo perdem a visão espiritual. Perdem a visão espiritual. Nós perdemos a visão espiritual, igreja. Nós vemos para a igreja, nós não queimamos mais por Jesus. Nós vimos para a igreja, e esse momento é como se fosse, sei lá. Nós passamos por pessoas necessitadas, e nós não nos compadecemos. O nosso casamento hoje é trocado como qualquer coisa, como se troca de roupa. Filhos hoje não são mais colocados nos caminhos dos céus, para satisfazer vontades e desejos, não só deles, mas do que o mundo está propondo. Perdeu-se o sentido de homem, de mulher, de família, de caráter, de Deus, de temor, de palavra. Sabe por quê? Pecado, traz cegueira. E sabe o que é pior? A gente fala, não, mas vai acontecer mais uma vez, e a gente nem percebe, que Deus se retirou de Sansão, de Saul, de obreiros, de pastores, de igrejas, de uma geração. Essa terceira placa também fala de falta de direção. Porque eu olhando esse verso 21, eu vejo Sansão girando em círculos, cara. Sansão começa a girar um moinho, dando voltas sem sair do lugar. A sua vida, ela perde a direção. Sabe, igreja, a Bíblia, em vez de nós fazermos voos altos, como águias, como sermos filhos e enviados do Senhor, de fazer o id, a gente começa a voar em círculo. Sabe quem vira em círculo? Abutre. Sabe quem fica girando assim, fica girando em torno de carniça. Abutre, fica girando em torno de carniça. É o que Sansão estava girando. E sabe o que ele estava? Ele estava num ambiente, todo mundo caçoando dele, dando risada dele, voando sobre a podridão, voando sobre aquilo que cheira mal. Gente, isso é o pecado produz em nós. A gente começa a voar em torno do que cheira mal. Nossa, que delícia isso, e começa a viver disso. Eu vejo também uma escravidão nessa terceira placa. A Bíblia diz que prenderam ele com algemas de bronze. Prenderam ele. Sansão é um grande guerreiro, chamado para liderar o seu povo, e torna-se escravo, e agora do inimigo, cara. Sabe, igreja, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Isso está em João. Quem vive pecando se torna escravo dele. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Você abandonou a sua casa, sua esposa, os seus filhos? Você abandonou o seu chamado, o azeite dos céus que já escorreu sobre a sua vida um dia? Sabe, você foi consagrado, separado. Você tem vivido perdido, sem esperança, rodando sem sair do lugar. Você é uma dessa pessoa?
Você atropelou essa terceira placa que eu mostrei? Vem a quarta e última placa. A quarta e última placa. E essa você não pode sair atropelando sem ver. A quarta e última placa diz: atenção, existe retorno para quem perdeu a presença de Deus. Glória a Deus, igreja. Existe retorno para quem perdeu a presença de Deus. E essa é a última placa de alerta, de aviso para nós. É a última, porque ela é uma placa de esperança, ela é um alerta de amor, é uma placa da graça e dá oportunidade mais uma vez para nós. Todas as placas, igreja, requer uma coisa principal, chama-se atitude. Atitude. Tem coisas que cabe a você fazer. Atitude. Pastor, eu não tenho força. Não, mas tem coisas que é você que precisa dar o pontapé, iniciar. Atitude, cara. Sabe, eu sei dessa esperança, dessa oportunidade, desse retorno da vida de Sansão. Não é porque ele derrubou os pilares. A história nós vamos lendo, e a gente vê Sansão derrubando, né, com os olhos arrancados, e agora você sabe que os olhos dele foram arrancados, e você fala: nossa, pastor, será que é porque ele empurrou os pilares de onde eles estavam, por isso que a esperança chegou para ele? Não é isso, não é a respeito dessa empurrar que ele matou, não, mas porque eu vejo no texto um princípio de arrependimento, de reconhecimento, de a força que ele tinha, não vem dele, mas de Deus. E olha o que esse homem faz, Juízes capítulo 16, verso 27 e 28, olha o que o texto diz: homens e mulheres lotavam o templo. Ele estava num templo, gente, esse templo provavelmente tinha mais de 5.000 pessoas, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens, imagina só, um lugar que ele estava assim, na galeria tinha 3.000 homens, mais mulheres que tinham lá, imagina a quantidade de pessoas. Aonde eu estou? Que verso que eu estou? 27. 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Presta atenção nisso que o pecado faz conosco. Verso 28. Cara, aqui que eu vejo, ó. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Cara, olha isso, grifa isso, essa oração de Sansão: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Sabe, igreja, essa terceira placa fala sobre que existe um retorno para quem perdeu a presença de Deus. Você falhou, igreja? Você falhou? Você falhou? Você talvez nem percebeu que a presença de Deus não está mais em você. Talvez nem percebeu, né? Você está iludido, fraco, cego, sem direção, escravo. Deixa eu falar para você, existe esperança para você. Existe esperança para você. Que tal você começar a orar, como Sansão fez, pedindo forças dos céus? Senhor, enche minha vida de forças. Sabe essa oração que eu tenho feito diariamente, para situações que eu tenho vivido, e múltiplas situações, igreja, para vir aqui inclusive, vocês sabiam disso? Para subir aqui, antes de sair de casa, eu oro com a minha esposa, com meu filho. A hora que eu finalizo a palavra, eu ajoelho lá no meu escritório e falo: Senhor, me dá forças para essa palavra, me dá forças para essa palavra, Pai, porque não é fácil, não é fácil, Senhor. E isso é só uma das coisinhas, a minha e a sua vida. Então, peça força, porque existe esperança. Isso foi o princípio de Sansão: Senhor,
encha-me de forças. Segundo passo, que tal começar a derrubar os pilares? Os pilares do pecado, igreja. Os pilares do pecado. Sabe qual os pilares que tem que começar a derrubar? O pilar da mentira, da hipocrisia, o pilar da diversão do inimigo sobre a sua vida, o pilar do adultério, o pilar da enganação. Esses pilares, que tal? Você clamou pela força do Senhor? Deus, encha-me, eu preciso de Ti. Então agora é a atitude sua. Atitude sua. Afasta tudo isso de você. Pensa na história de Sansão. Afasta tudo isso, Senhor. Me dê força para acabar com tudo isso que estão caçoando da minha vida. Isso está destruindo a minha vida, a minha casa, meus filhos, eu mesmo. Eu não consigo enxergar, Senhor, mas me enche. Eu preciso destruir isso. Sabe, você está aqui sem forças, fraco emocionalmente, não sabe mais o que fazer. Essa palavra foi para você, cara. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas eu vivi até aqui atropelando todas as placas. Eu não vi uma placa até agora, pastor, só atropelei todas elas. Todas as placas do cuidado foram atropeladas. Todas essas placas até agora, que foram colocadas antes de mim aqui, eu não vi nenhuma. E minha vida está perdida. Então eu não vi a placa da ilusão, eu não vi a placa que o pecado traz fraqueza, eu não vi a placa que o pecado traz escravidão. Sabe, preste atenção nessa última, que existe retorno para quem perdeu a presença de Deus. Pastor, mas de onde se tira isso? Porque o texto de Juízes, eu não sei se você gosta de ler a Bíblia e tal, o texto de Juízes finaliza com a morte de Sansão. E aí? A gente sabe que ele fez um monte de coisa errada. Cara, isso que é a graça, velho. O cara rodou o peão, fez as maluquices dele, e no último suspiro dele ali: encha-me, Senhor, encha-me novamente. Pastor, beleza, eu vi aí um princípio de arrependimento, apesar de ser um arrependimento topetudo, porque ele queria uma visão e destruir tudo que estava ali. Mas pastor, me dá mais base. Dá mais base. Sabe onde aparece o nome dele, cara? Abre Hebreus capítulo 11. Olha onde o nome dele aparece. E daqui eu tiro, cara, ele compreendeu e Deus o invadiu com a graça dele, porque ele está na galeria dos heróis da fé. E olha o que o texto diz: que mais direi? Cara, essa galeria começa com um monte de homens, Davi, com Abraão e tal, e olha onde chega: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e... quem é o nome que está ali, cara, na galeria do herói da fé? Sansão, velho. Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, participaram da justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Consegue compreender a graça, cara? Consegue você compreender, ser cheio do Espírito do Senhor assim? Cara, eu vou te salvar, eu estou disposto, eu te amo, filho, você tem que vir, deseja estar comigo, arrependa-se, você está cego, mas o que basta é a minha força em ti. Pecado gera consequência. Imagina se Sansão continuasse vivo, esse pilar cai nele, tudo ali, ele sai assim, levanta a mãozinha no meio das comportas, das coisas, ele levanta assim, ele ia continuar cego. Consegue compreender? Traz consequências, mas o que vale é o que o Senhor fez. É o que o Senhor fez. Cara, essa última placa é a esperança para nós. Existe retorno para quem perdeu a presença de Deus. Então, da mesma forma que o pecado traz consequência, a escolha por Cristo também traz. Eu queria que você ficasse em pé.
A escolha por Cristo também traz consequências maravilhosas. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Salmos 32:5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Romanos 8:1-2: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mateus 1:21: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 2 Coríntios 5:21: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 João 5:18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E eu queria que você fechasse seus olhos e tomasse posse dessas promessas. E eu queria que deixasse projetada a última placa, Lucas. A última placa. E eu queria que você pensasse a respeito disso. Que existe retorno para quem perdeu a presença de Deus. Essa noite eu construí algo muito forte sobre o pecado, sobre uma vida distante de Deus, consequências. Nós estamos falando de um juiz de Israel, cheio do poder, cheio de força, mas que por algum motivo se foi, a sua vida se foi, mas o nome dele está lá na galeria dos heróis da fé, os heróis da fé, e isso é esperança para nós, porque ele orou: Senhor, enche-me da força. Sabe, igreja, esse é o momento de você orar aos céus e pedir forças dos céus. A situação está terrível, está perdida, pastor, a situação está braba, a minha vida, eu não pulso, eu não sinto, eu não consigo sair da situação que eu estou, a minha casa está perdida, meu marido, meus filhos, eu mesmo, pastor, não consigo mais. Eu já fiz parte de ministério, eu já vivi o reino, mas agora as coisas estão estranhas, eu não consigo mais. Cara, pensa nessa palavra que eu trouxe hoje. Qual é a raiz de tudo isso? Será que talvez você tenha vivido e não percebeu que Deus se afastou? Mas sabe o que é maravilhoso de tudo isso, igreja? Essa placa aqui, ó, existe retorno para quem perdeu a presença de Deus, cara. É orar aos céus. Então que tal você fechar os seus olhos agora? Que tal você fechar os seus olhos? Sabe, se você quer colocar a mão no seu coração, levantar as mãos aos céus, como Sansão aqui, pensa que você é como um Sansão, sabe, está com os seus olhos furados, arrancados. Pensa que você é como Sansão, que nem percebeu que Deus se afastou de você, e você acha ainda que as coisas estão normais. Não estão, as coisas estão ruins, igreja. São tempos ruins que nós estamos vivendo. Que tal você então agora orar? Eu queria que você começasse a abrir a sua boca e orar agora. Eu queria que você começasse a orar ao Senhor: Senhor, encha-me de força, Senhor, eu preciso da sua força, Senhor. Não é a minha beleza, não é a minha conta bancária, não é o que eu sei fazer, não, Jesus, o que eu preciso é da sua força, Senhor. Encha a minha casa, encha a minha vida, o meu coração, me faz retornar, Senhor. Encha o meu coração, Deus, encha esse povo, a igreja que aqui está, a nossa geração dos céus aqui, Jesus. Deixa algo do céu ser acessível aqui, Jesus. Nós não queremos estar em